Bom dia, turma. Gravar aqui essa resolução do nosso exercício. Eu vi que muitos alunos não conseguiram entender a atividade, então vou tentar explicar da melhor forma possível para vocês entenderem, sabendo que próxima semana já é a nossa atividade avaliativa. Nossa atividade avaliativa, pessoal, vai contar só com o conteúdo de altimetria, certo? Então vocês vão se basear nesse exercício e nos exercícios passados, aquele de determinação da cota do terreno pelo equipamento, né? Tanto visada ré como visada avante. Então, ó, caso vocês não tenham entendido o exercício passado, vejam a videoaula que eu postei no Classroom para vocês tentarem entender esse exercício, porque a prova vai estar baseada nesses dois exercícios. Então, bora lá. Pessoal, quando a gente fala na parte de inclinação, certo? Nós estamos considerando que esse terreno pode estar subindo ou pode estar descendo. Quando a gente fala assim, uma inclinação de 5%. Então, como a questão não informou, ele não está dizendo se o terreno está subindo ou está descendo só só com essa informação da inclinação, certo? Mas essa inclinação nós temos o seguinte, é 5%, né? Então ele está dizendo o seguinte, que a cada 1 metro percorrido na horizontal, eu vou ter esse deslocamento de 0,05 metros na vertical. Então, ó, nós temos o seguinte, que esse 5% ele representa 0,05 metros na vertical. É a mesma coisa de eu estar representando 5 centímetros, certo? Só multiplicar por 100 aqui, ó. Então, essa porcentagem está dizendo o seguinte, que a cada 1 metro percorrido na horizontal, esse meu terreno vai estar ou subindo ou descendo 5 centímetros. Se ele fosse uma porcentagem de 1%, então a cada 1 metro percorrido na horizontal, o meu terreno iria estar subindo ou descendo 0,01 metro ou 1 centímetro. Isso que quer dizer essa inclinação aqui, ó. Então vocês têm que considerar que esse deslocamento vai estar sendo feito em metros. Então a cada metro que eu estou percorrendo na horizontal, o meu terreno vai estar descendo ou subindo 0,01 metro. Convertendo para centímetro, né? 1 centímetro. Certo? Então, bora continuar aqui a questão. Na questão ele fala o seguinte, ele deu aqui a inclinação, né? Mas a gente não consegue saber se esse terreno está subindo ou descendo ainda. Mas ele fala o seguinte, aqui dá o conceito, né? A cada 1 metro percorrido na horizontal, 0,05 metros será deslocado na vertical. Sabendo que o ponto mais baixo é o ponto inicial e que esse ponto é igual a 0 metros. Então, nós temos aqui a representação do terreno. Nesse ponto aqui inicial, a questão falou que é igual a 0. E ele falou que esse ponto aqui é o mais baixo. Então, se esse ponto é o mais baixo, vou fazer aqui uma representação do corte. Então, se esse meu terreno aqui é o ponto mais baixo, então meu terreno vai estar subindo. Certo? Nesse ponto aqui é igual a 0. E a inclinação é de 5%. Então, a cada metro que eu vou percorrer, ó, esse meu terreno aqui tem uma extensão de 25. A cada metro que eu estou percorrendo aqui, o meu terreno está subindo 5 centímetros. Ó, daqui para cá, vamos dizer que tem 1 metro. Aqui está 0. E quando eu chegar nesse ponto aqui, eu vou estar numa altura de 0,5 metros. 0,05 metros. Ou então, na altura de 5 centímetros, comparado com
o meu ponto inicial. Então a cada metro que eu estou me deslocando, esse meu terreno está subindo 5 centímetros. Quando eu chegar bem aqui no ponto final, eu vou estar, é só multiplicar aqui, ó, o comprimento total pela, pela inclinação do meu terreno, que é de 0,05. Se eu fizer essas contas aqui, ó, pegar aqui, ó, 25 por 0,05, eu vou chegar aqui no meu resultado de 1,25. Então, ó, a cota nesse meu terreno aqui, ó, no meu ponto final, vai ser igual a 1,25 metros. Então, esse meu terreno aqui subiu, ó, 1,25 metros, certo? Que representa aqui essa minha inclinação de 5%. Questão 2, ó. Questão 2, ele dá aqui um terreno. Aqui, só visualizando o terreno, nós já podemos saber que esse terreno tá descendo, né? É um declive. E está pedindo o seguinte: com base nos ensinamentos da aula de altimetria e considerando a seguinte imagem, determine as cotas nos pontos 2, 3, 4, 5, 6, sabendo que a distância de um ponto para o outro é de 10 metros e que o terreno possui uma inclinação de 1%. Então, bora entender esses dados. Ó, primeiro, inclinação de 1%. A inclinação de 1% quer dizer que a cada metro que eu estiver percorrendo na horizontal, eu vou estar descendo 0,01. Como é que eu chego nesse 0,01? É só dividir 1 por 100. 0,01, certo? Então aqui eu tenho esse valor que a cada 1 metro que eu estou deslocando na horizontal, eu estou descendo 0,01 metros, que é a mesma coisa de 1 centímetro. Ó, se eu desloco 1 metro na horizontal e eu desço 1 centímetro na vertical, então se eu vou deslocar 10 metros na horizontal, eu vou estar descendo 10 centímetros na vertical, certo? Então, se essa cota bem aqui no meu ponto inicial é igual a 100, qual vai ser a cota aqui no meu ponto 2? Vai ser 100 metros menos 10 centímetros. Se eu converter, porque aqui, ó, aqui está em metro e aqui está em centímetro, né? Eu vou botar tudo em metro. Então vai ficar 100 metros menos 0,1 metros. Qual vai ser a cota no ponto 2? Então eu pego aqui, ó, 100 metros menos 0,1. Vai dar a cota de 99,9 metros. Então essa cota aqui, ó, 99,9 é igual a minha cota no ponto 2. A minha cota no ponto 3 vai ser quanto? Vai ser esse valor menos 0,1 metro. Então bora lá. Eu tenho esse valor, né? 99,9. Eu vou subtrair de 0,1, porque é a inclinação, que é esses 10 centímetros aqui, ó. 10 centímetros é a mesma coisa de 0,1 metros. Então eu quero saber a cota agora no ponto 3. A cota no ponto 2 é 99,9. E a cota do ponto 2 para o ponto 3 está sofrendo uma inclinação de 10%. Então eu vou pegar essa minha cota aqui no meu ponto 2 e vou subtrair de 0,1. Eu vou encontrar o valor de 99,8.
metros. E para achar a cota 4, 5, 6 é só fazer o mesmo processo, pessoal. Eu tenho aqui a cota no ponto 3, eu quero saber a cota no ponto 4. Eu vou subtrair de 0,1 metros. Eu vou achar quanto? Ó? Menos 0,1. Eu vou ter um resultado de 99,7. 99,7 metros. Para achar aqui no ponto 5, né, faz o mesmo processo, vai obter 99,6 metros. E no ponto 6, na cota 6, o mesmo processo, 99,5 metros, certo? Então nós temos o seguinte, que essa inclinação de 1% a cada 1 metro que eu desloco na horizontal, ele vai estar descendo 0,01 metros na vertical. A gente pode perceber que esse terreno está descendo, né? Só visualizando aqui, ó. Na primeira questão, nós percebemos que o terreno está subindo porque a questão falou que que é o ponto mais baixo, é o inicial e que possui uma cota de 0 metros. Na segunda questão, já apresentou aqui uma imagem do terreno, então a gente já percebe que o terreno está descendo. Então, é um declive. E a inclinação dele é de 1%. Então, em cada 1 metro que eu percorro na horizontal, eu estou descendo 1 centímetro na vertical. A questão falou que esse deslocamento aqui entre os pontos é de 10 metros. Então, se eu passar aqui do ponto 1 para o ponto 2, eu estou deslocando 10 metros, então eu estou descendo 10 centímetros. A cota no ponto 1 é igual a 100, então a cota no ponto 2 vai ser 99,1 e assim por diante, certo? Na terceira questão, em um determinado levantamento altimétrico foram coletados os seguintes dados: a altura do equipamento. Então bora considerar o seguinte, bora pegar aqui a imagem da questão 2 para desenvolver aqui essa nosso conhecimento aqui, essa terceira questão. Então ele tem o seguinte: em um determinado levantamento altimétrico foram coletados os seguintes dados: a altura do equipamento é igual a 100 metros, a visada ré é 1,50 m, visada avante não foi coletada. Qual será a cota nesse ponto? Então, ó, ele pegou o seguinte: vamos dizer que o meu equipamento está aqui, ó. Aqui está o meu equipamento, né? Deixa eu botar aqui mais alto. Pronto, aqui está o meu equipamento. Esse meu equipamento, ó, ele falou o seguinte: a altura do equipamento está a 100 metros. Então, essa altura aqui, ó, tá com o valor de 100. Ele falou o seguinte: a visada ré deu 1,50 m. Ele quer saber, ó, qual será a cota nesse ponto. Então, eu tenho que a altura do meu equipamento aqui, a cota do meu equipamento está a 100 metros, que é representado por essa linha aqui, ó. Então, toda essa linha aqui, ela vai estar a uma cota de 100 metros de altura. E ele fez a visualização do terreno a 1,50 m. Desconsidera esses valores aqui, ó. Esses valores aqui são da questão 2. Nós só tô pegando aqui a imagem da questão 2 para entender melhor a resolução da questão 3. Então, ó, ele falou o seguinte, que a altura do equipamento está a 100 metros, a visada ré deu 1,50 m. Está perguntando qual será a cota nesse ponto. Então a cota nesse ponto, pessoal, vou pegar o seguinte: eu sei que essa linha aqui é 100,
Se eu subtraio esse valor aqui que deu a altura da visada ré, 1,50 m, eu vou ter, ó, 100 menos 1,5. Eu vou obter aqui, ó, 100 menos 1,5, 98,5 metros. Então, se eu tenho aqui 100, que é a altura do meu equipamento, se eu visualizei a ré, deu 1,50 m, então a cota no meu terreno aqui vai ser igual a 98,5 metros, certo? Porque é a altura do meu equipamento menos a visada ré, que deu 1,50 m, certo? Quarta questão. Considere a imagem da questão 2 e sabendo que a cota no ponto 4 é igual a 50. Então, deixa eu apagar aqui esses. Então, está pedindo para fazer o seguinte. Considerar a imagem da questão 2, né? E sabendo que a cota no ponto 4 é igual a 50. Então, bem aqui no ponto 4, eu vou dizer que aqui é 50. Se ele falou que bem aqui é 50, ó, então bora desconsiderar esse valor aqui de 100. Entre os pontos 4 e 5 foi instalado um equipamento e feita uma avisada que deu o valor de 1,20 m. Entre os pontos 4 e 5, né? Vou botar aqui a representação do equipamento. Esse equipamento aqui, ó, ele fez uma visada ré. E essa visada ré, ele observou um valor de 1,20 m. Eu sei, ó, que essa linha bem aqui é o equipamento. Essa linha bem aqui está representando a linha do meu equipamento. E eu sei que essa cota nesse ponto bem aqui, ó, a cota nesse ponto aqui do terreno é igual a 50. Então bora lá, determine qual será a altura do equipamento instalado entre os pontos 4 e 5. Então, ó, eu sei que nesse ponto bem aqui do meu terreno é igual a 50. Eu posicionei aqui o meu equipamento nesse ponto, fiz a visada ré. A visada ré está representando essa linha aqui, ó. Então, a pergunta que eu faço para vocês, pessoal, essa cota aqui vai estar num valor maior ou menor do que esse valor aqui de 50? Ó, eu tenho aqui um valor de 50, né, nesse ponto. A altura do meu equipamento está bem aqui, ó. Então esse valor aqui, ó, do meu equipamento é maior ou menor do que 50? Maior, né, pessoal? Porque eu estou aqui, ó, tendendo a subir, ó. Tá aqui sendo esse equipamento está na altura maior do que o meu terreno. Então, como é que eu determino aqui a altura do meu equipamento? A altura do meu equipamento é a cota de 50 mais a visada ré de 1,20 m. Eu vou obter aqui 51,2 metros, certo? Então eu tenho o seguinte, aqui nesse ponto eu tenho 50 metros, que é a altura do meu terreno. A visualização ré aqui no meu terreno visualizou aqui na régua 1,20 m. Então aqui é 50. Subindo eu tenho 1,20 m. Então eu vou ter aqui que essa linha está representando uma altura de 51,2 metros, certo? Então essa aqui é a altura do meu equipamento. Essa linha está representando uma cota de 51,2 metros, certo? E a quinta questão, né, é uma questão aí subjetiva para vocês falarem o seguinte: em um levantamento altimétrico é necessária a mudança da posição do equipamento em determinados pontos.
o que determina essa mudança da posição do equipamento, né? Justifique sua resposta. Então nós temos o seguinte: toda vez que eu tenho a instalação do meu equipamento, eu vou ter uma limitação é, de quanto esse meu equipamento pode enxergar. Vou fazer aqui uma representação. Digamos que eu estou colocando aqui o meu equipamento nessa minha posição. Então, ó, ele vai estar enxergando aqui, ó. E ele pode enxergar até nesse ponto aqui, ó, o ponto 4, certo? Digamos que aqui a minha régua ela tenha 5 metros de distância, de altura. Mas essa minha régua aqui, ó, quando chega aqui no ponto 5, a régua só chega aqui a essa altura. Então a régua só chega a essa altura aqui, ó. Então é impossível eu fazer a leitura avante nesse meu ponto 5. Então, pelo fato de eu não conseguir fazer essa leitura avante, é preciso fazer um deslocamento do meu equipamento, certo? Então eu vou botar aqui o equipamento aqui, digamos, nesse ponto aqui, ó. Aí colocando nesse ponto, ó, eu faço a visualização aqui a ré. Aí assim é possível fazer a medição. Então uma das limitações aqui, ó, vai ser porque o equipamento ele tem uma certa altura e a minha régua também, a régua que a gente vai trabalhar, provavelmente a gente vai fazer algum trabalho desse em campo próximo semestre. Então essa minha régua aqui que a gente vai ver, ela tem uma certa limitação. Digamos que tenha lá seus 5 metros de comprimento ou 3 metros de comprimento. Então essa régua aqui, ó, ela só consegue ir até a 3 metros de comprimento. Então se esse meu equipamento aqui, ó, chegar a uma distância que essa diferença aqui seja maior de 3 metros, não vai dar para fazer a leitura, certo? Então toda vez que tiver essa dificuldade aqui de fazer a leitura do terreno, eu tenho que fazer o deslocamento do meu equipamento. E, por exemplo, terrenos em aclive, né? Tenho aqui um terreno aqui subindo. Aí eu posso ter aqui, ó, ponto 1, ponto 2, ponto 3, ponto 4. Ó, se eu instalar o equipamento bem aqui nesse ponto, eu posso conseguir enxergar aqui e eu posso conseguir enxergar aqui. Mas se eu for prolongar aqui, ó, eu não conseguiria enxergar para esse ponto aqui, ó. Então eu teria que fazer o deslocamento aqui pro meu equipamento para enxergar aqui, ó. Eu enxergaria aqui, ó, nesse ponto aqui adiante e o anterior. Mas eu também não conseguiria enxergar aqui pro meu ponto seguinte. Então eu teria que deslocar de novo o equipamento para enxergar aqui nesse ponto, certo? Então por isso que a gente tem que fazer esse transporte do equipamento, né? Porque o terreno alguns pontos não vai ser possível enxergar a cota, tanto a cota anterior como a cota posterior. Então pessoal, a resolução do nosso exercício foi essa. Eu espero que vocês tenham entendido. Caso alguém ainda tenha alguma dúvida em como fazer contas considerando essa inclinação, é só falar comigo que eu posso explicar de uma forma diferente, caso alguém não tenha entendido com essa explicação, certo? E nossa atividade avaliativa vai ficar para a próxima semana, certo? Vai ficar para o dia 7, no horário da prova, certo? Então, pessoal, qualquer dúvida aí é só falar comigo. Pode mandar um e-mail, pode deixar no Classroom que eu estou respondendo assim que possível, certo? Até mais, pessoal.